The leaders take the floor to clearly condemn the attitude from Viktor Orban, to remember that once a deal is a deal. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há um cheiro a primavera que pode não dar em nada, mas a mera possibilidade de derrotar o autocrata Viktor Orban, há 16 anos no poder, está a fazer sonhar a Europa e a causar pesadelos nos seus aliados Vladimir Putin e Donald Trump. A Casa Branca e o Kremlin olham para o regime húngaro como um cavalo de Troia em permanente obstrução na União Europeia nas principais questões como a guerra na Ucrânia. O descaramento das interferências russas para agradecer o papel de Orban no ataque à Ucrânia e a Zelensky no centro da campanha eleitoral já não se estranha, mas é mais surpreendente que a Casa Branca, no meio da guerra com o Irão, tenha decidido enviar J.D. Vance nos últimos dias de campanha para inverter o caminho de Orban em direção à derrota. Sendo evidente o desejo de Trump e de Putin na vitória de Orban, é conveniente lembrar que a Hungria é também o principal aliado da China na União Europeia, pelo que se pode dizer que também Xi Jinping aposta na vitória de Orban. Neste episódio, conversamos com Henrique Burnet, consultor em assuntos europeus e colunista do Expresso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Henrique Burnet, não apenas pelo empenho colocado nesta eleição, mas pelo que a autocracia húngara representa, a derrota de Orban no próximo domingo seria também uma derrota de Putin e de Trump? E de Xi Jinping. Olá, Paulo Baldaia. É das coisas mais extraordinárias, mas se eu fosse editor de um jornal e Orban perdesse as eleições, creio que teria que escrever: Trump, Putin e Xi Jinping perdem eleições na Hungria. O que é extraordinário nisto, ou as duas coisas extraordinárias nisto, é que olhemos para as eleições húngaras nesta perspectiva e que encontremos estes três nomes aliados, porque a verdade é que Orban é o líder político europeu preferido destes três líderes. Que a China e a Rússia tenham o mesmo preferido na Europa, nós ainda podemos encontrar algumas razões. Que esse preferido seja também o preferido dos Estados Unidos, as únicas razões que encontramos são de enorme preocupação, mas encontramos. Ao enviar J.D. Vance na última semana de campanha, Trump está convencido que vai conseguir fazer o mesmo que fez com Milei na Argentina no ano passado, sendo que agora não tem os dólares para oferecer, não é? Como aconteceu na Argentina. Eu parece-me que há aqui uma grande diferença, que é a seguinte: eu tenho muita dificuldade em imaginar que os eleitores húngaros que são sensíveis ao argumento de Trump vão mudar de sentido de voto por causa deste apoio. Isto é, parece-me pouco provável que quem se entusiasma com o apoio que Trump dá a um candidato não estivesse já do lado deste candidato especificamente. Portanto, eu tenho dúvidas que isto seja um fator que mude o sentido do voto. E, portanto, se não for isso, o que é que isto é? Isto é uma sinalização da força que este candidato tem. Pronto, isto mostra-lhe, ele está isolado na Europa, mas tem apoio no mundo, quando muito talvez sirva para mostrar isto a quem esteja hesitante no voto, dizer, imagina que haverá eleitores na Hungria que possam estar a pensar: este nosso líder está isolado e, portanto, temos que reconhecer que ele está hoje em dia isolado, e isto pretende ser um sinal de que não está assim tão isolado. Isso significa que, há pouco o título que farias no próximo domingo, se houvesse uma derrota, podia ter como subtítulo: a derrota de Orban é uma vitória de Bruxelas? É evidente que é de Bruxelas e das outras, se não 26 capitais, pelo menos de 25 das capitais
que estão à espera de ver afastar-se o líder mais problemático. Mas isso deixa só voltar ao ponto anterior, que é, portanto, o que é que Trump e Vance estavam ali a fazer? Exato. Antes de irmos à preocupação europeia, é o que é que Trump e Vance estão a fazer numas eleições europeias e estão a fazer a apoiar o candidato que é o candidato preferido da China e da Rússia e que é o candidato problemático para os europeus. Eu acho que essa informação pode ser pouco consequente para as eleições na Hungria, mas para o resto dos europeus é muito consequente, não só para os líderes europeus, mas para os eleitores europeus. Ou seja, o que é que leva o Presidente dos Estados Unidos e o Vice-Presidente dos Estados Unidos a empenharem-se nesta eleição? E eu acho que há uma explicação, é que Orbán diz claramente que é um democrata, enfim, no democrata tenho as minhas dúvidas, mas pelo menos não temos dúvidas na parte quando ele diz iliberal. Portanto, não liberal, iliberal. E é esse lado que os aproxima, ou seja, ao contrário do que às vezes é dito, os Estados Unidos estão estão interessados no que se passa na Europa e estão empenhados na política europeia. A grande novidade desta administração é que a administração Trump, os amigos europeus da administração Trump, não são os partidos tradicionais do centro-direita ao centro-esquerda, que eram os aliados tradicionais dos americanos na Europa nas últimas largas décadas. Esta administração americana entende que os seus aliados na Europa são os partidos iliberais, são os partidos de direita que não são da democracia liberal, são os partidos da direita e liberal. Mas porquê, Henrique, razão... deixa-me interromper-te para perguntar, porquê que é exatamente a Hungria o exemplo maior? É porque é o modelo que querem que seja seguido no resto da Europa? É o país onde teve sucesso. É o país onde esses partidos tiveram sucesso. Repara, eu acho que não se pode confundir Meloni com Orbán. De resto, Meloni é também um tampão a um partido mais à direita em Itália e tem estado nos temas mais importantes para os europeus ao lado das lideranças europeias. Orbán, pelo contrário, tem um discurso. É preciso perceber esta estranha confluência. O discurso de Orbán sobre a cristandade e o Ocidente é um discurso semelhante ao de Putin, ao do papel da religião, a uma visão absolutamente para de conservadora, não é nada sequer com o conservadorismo tradicional, sobre o que é o lugar da religião no mundo da política. E isso corresponde à visão particularmente de Vance, não é por acaso que Vance vem mesmo a isto, porque Vance e aqueles que o apoiam têm esta visão do mundo e da política internacional e, portanto, da política interna americana, que é, eles querem gente que olha para o mundo desta maneira como Orbán olha e, portanto, estão empenhados em tentar apoiar estes partidos na Europa, porque se as lideranças europeias fossem de partidos iliberais, de partidos que confundem a religião com o Estado, que têm uma visão da religião que não tem nada a ver com a visão, se quiseres, do cristianismo enquanto ideia de amor e de amor ao próximo, mas apenas com um conjunto de regras sobre como é que as pessoas se devem comportar e a ideia de que os líderes políticos, desde que se afirmem próximos de Deus, têm que ser respeitados porque eles próprios se apresentam como próximos de Deus, como expressões de Deus. E é esta visão que Orbán tem, que Trump e Vance, sobretudo, têm. E tudo isto está, e deixa-me só fechar aqui, tudo isto está claríssimo na Estratégia de Segurança Nacional da administração americana. Aprovada no final do ano passado, exatamente. Vocês têm um problema, os europeus têm um problema com a Rússia, um declínio mas que eles, da a administração civilização, americana, acham que não têm. E, portanto, esta é a origem deste problema, portanto, este empenho. Se isto é eficaz, não sei, mas que não podia ser mais claro para os restantes líderes europeus, não podia, isto é absolutamente claro. E esta derrota poderia baixar o potencial de crescimento de movimentos da mesma família na Europa? Parece-me que sim, eu acho que isto pode ter várias coisas. Primeiro, uma derrota é sempre uma derrota e, portanto, tira algum elan. Não me parece que isso vá alterar completamente o voto noutros sítios, até porque, repara, nós temos aqui uma coisa bizarra, que é uma espécie de movimento pan-europeu de nacionalistas. Ora, os nacionalistas, por definição, tendem a ser pan-europeus. Mas a verdade é que há aqui um movimento pan-europeu de partidos nacionalistas que atacam os partidos mainstream e atacam a União Europeia, já não numa de sair, porque já perceberam o Brexit serviu de vacina, mas de tentar corroer a Europa por dentro. E, portanto, mostrar que estes movimentos não estão a ter resultado pode ser eficaz. Agora, não me parece, de novo,
que isso altera o sentido de voto de um eleitor francês que esteja a pensar votar na Marine Le Pen. Não parece que isso seja consequente, ou que no Reino Unido isso vá diminuir os eleitores de Farage. Não acho que se tenha um resultado direto. Agora, para quem está a ver e para o elan político é sempre preferível um resultado negativo do que um resultado positivo para esses partidos. Para fechar a nossa conversa, como é que se encontra tanto otimismo na derrota de Orbán, que resultará sempre de uma vitória de um dissidente do Fidesz, o Peter Magyar, também ele um populista de direita? Porque eu acho que tem que ver até, ou seja, tem duas explicações. A primeira é a melhor escolha disponível e, portanto, nestas coisas as maiorias fazem-se à volta da melhor opção possível. Step by ou se quiseres do mal menor, ponto 1. E, portanto, não é preciso ter uma grande fé na conversão do Peter Magyar, que vem do partido do Orbán, basta achar que ele, por razões pragmáticas, não quer estar onde o Orbán está e, portanto, fez um discurso diferente. E ao fazer um discurso diferente apela a um eleitorado ao qual vai ter que responder e, portanto, por convicção ou por conversão ou por oportunidade, para não dizer oportunismo, Magyar é esse candidato. Depois, repara, até que surja uma força à extrema-esquerda que vá recuperar alguns dos eleitores à extrema-direita, e eu acho que isso pode vir a acontecer, e quando nós vimos no Reino Unido um partido verde a crescer com uma agenda que não é a verde tradicional, mas que é uma verde colada com algumas ideias de uma agenda de esquerda mais radical, eu acho que isso nos dá uma pista de que é possível que o pêndulo volte a ir para a esquerda em algum momento, e em algum momento volte a ter partidos mais à esquerda a ir recuperar algum do eleitorado que vota nos partidos de direita radicais. Mas enquanto isso não acontecer, é mais provável que seja a direita tradicional a recuperar eleitorado do que outra coisa qualquer. No caso da Hungria, indo ao caso da Hungria, é preciso não esquecer que a esquerda mainstream húngara ficou muito desqualificada por causa de vários escândalos e, portanto, aparece aqui alguém ao centro-direita vindo daquela área, mas criticando a área do Orbán. Portanto, é uma hipótese. Eu sinceramente acho que os líderes europeus basta-lhes alguém que não tenha como agenda ser contra a Ucrânia e estar ao serviço de Putin e de Trump. Mesmo para fechar, porque tu agora referiste a Ucrânia e bem, é o fiel da balança nesta eleição, ou pode vir a ser, a relação que cada um tem com a Ucrânia, sendo que Magyar não quis levar muito o tema para a campanha para não cair em nenhuma ratoeira, não é? Mas repara, saíram hoje umas escutas, eu suspeito que os serviços secretos da Ucrânia são bastante eficazes e, portanto, imagino que podem ter estado envolvidos nisso, mas saíram hoje umas escutas que acompanham umas que tinham sido há pouco tempo. Portanto, tínhamos já do Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro a pôr-se ao serviço do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo a dizer, e depois a ter que assumir que falava com eles regularmente depois das reuniões dos Conselhos de Ministros Europeus dos Negócios Estrangeiros. Sim, isso até levanta um problema na União Europeia, não é? E agora temos escutas de Orbán a dizer que no fundo está ao serviço, está disponível para ajudar Putin. E portanto é preciso olhar para isto e ter perfeita noção do que é que se está a passar. Nós temos uma liderança na Hungria cuja agenda é próxima de Putin, é próxima de Trump. Isso talvez nos devesse ajudar a perceber o que é que Trump quer em relação à Hungria e que é contrário aos interesses da maior parte dos países da União Europeia. Portanto, a maior parte dos países da União Europeia querem vê-lo ir embora. António José Seguro fez-se à estrada para visitar as vítimas das tempestades que devastaram o centro do país. Irá o novo Presidente da República conseguir converter a sua votação massiva em poder efetivo? A análise no podcast Comissão Política. Este episódio do podcast conta com comentários de Rita Diniz, jornalista do Expresso, que está no terreno a acompanhar a presidência aberta, Martim Silva, subdiretor de informação da SIC, e David Diniz, diretor adjunto do Expresso, com moderação de Vítor Matos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.